tarde, prefeito. Meu nome é Cibele, eu sou do Cristo Sustentável, é um setor que cuida das ações sociais aqui do Santuário Cristo Redentor. Inicio essa conversa já me solidarizando, eu também sou gaúcha, e justamente por isso a gente está fazendo essa série de conversas com pessoas que estão aí no Rio Grande do Sul e que podem nos dar um panorama, né, exato do que está acontecendo por aí. Certo. Prefeito, eu queria entender um pouquinho, né? 70% da população de Igrejinha foi afetada. Como está a situação neste momento em relação a voluntariado, a chegada de doações? Bom, tu tem razão, nós temos aí uns dados preliminares que dizem que nós fomos atingidos aí em torno de 80% da zona urbana, afetando aí pelo menos 25 mil pessoas de alguma maneira. É claro que o nível de intensidade, Cibele, muda, né? Pessoas que só sofreram transtornos, enfim, mas pessoas que sofreram perdas severas, nós temos milhares, né? A gente tem dados preliminares de que pelo menos 5 mil pessoas perderam tudo. Não tem mais móveis, não tem documentos, perderam celular, enfim, porque foram surpreendidos, assim, pelo volume e intensidade da água, né? Então, algumas até perderam as casas, né? A gente tem aí uma dezena de pessoas que ou teve a casa arrastada pela água ou danificada a tal modo que não tem mais reparo. E a gente tem, sim, a gente tem uma ajuda humanitária muito forte, a gente montou uma operação gigante. No início foi com recursos do próprio município, e a partir dali foi se buscando donativos, né, e hoje a gente tem recebido coisas básicas de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul que não foram atingidas, e também agora começaram a chegar de Santa Catarina, São Paulo, enfim, outros estados, né. O que a gente está conseguindo oferecer para essas pessoas é alimento, é água, é roupa, que tem chegado muita doação, material de higiene, limpeza, colchão, coberta, enfim, mas são milhares de pessoas, então o volume desses donativos tem que ser muito significativo e graças a Deus tem chegado. Hoje vai chegar, amanhã vai chegar também. Então a gente tem sido contatado por grupos de voluntários e também por prefeituras de outras cidades, né? E, prefeito, essas pessoas que estão desalojadas, onde que elas estão? Bom, desabrigados, né, que são aquelas pessoas em que há abrigos do próprio município, hoje a gente chegou a ter 600 em algum momento, mas gradativamente foi reduzindo conforme as pessoas puderam se reorganizar e voltar para suas casas conseguir um colchão, conseguir uma cama, enfim, conseguir um mínimo que um ser humano precisa para poder se estabelecer. E a gente tem várias e várias pessoas que, apesar de se voltar para suas casas, elas estão sem condições, sem móveis, sem nada. Então, hoje, abrigados, a gente deve ter em torno de 50, não mais do que isso, tá? Desalojados, pessoas que estão em casas de parentes, enfim, é um número bem significativo, mas também tem reduzido, né? Porque à medida que chegam doações, as pessoas conseguem se organizar, enfim, elas tendem a voltar para suas casas, as que ainda têm, né? Então, assim, em abrigos do município, a gente deve ter em torno de 50 pessoas, não mais do que isso, tá? Perfeito. Prefeito, Igrejinha é conhecida no Brasil inteiro aí pela Oktoberfest. Isso. Qual é a perspectiva de reconstrução da cidade para que ela em breve volte a receber turistas? Bom, o parque da Oktoberfest foi severamente afetado, tá? Pra ter uma ideia, a força da água, o parque fica às margens do rio, né? A margem onde ele se encontra teve uma retração de aproximadamente aí 3 metros, quer dizer, o rio com tamanha força encurtou o parque em 3 metros, danificou uma estrutura, que era um banheiro que tinha no lugar, arrancou pedras, por exemplo, da pavimentação do parque, enfim, então trouxe bastante dano bom, que tinha de cerca, então foi tudo embora, porque o parque ficou praticamente todo ele inundado, né? Em alguns lugares aí com 1,5 metro de profundidade. E sem falar da cidade, que a gente está fazendo uma mega operação de limpeza, né? A gente tem na frente de cada casa aí, de 70% das casas da cidade tem uma pilha de destroços, que é o que sobrou dos móveis das pessoas, né? Enfim, elas têm colocado para a rua, muitas ruas ainda com lama,
e isso faz com que o município tenha que intervir, né? E se fosse depender só dos equipamentos do município, nós iríamos levar talvez um ano para limpar a cidade. Então, a gente tem recebido voluntários, enfim, empresas estão fazendo doações de equipamentos, de pessoas, enfim, outras cidades agora estão se solidarizando. A gente teve uma ponte, a principal ponte da cidade foi afetada, a força da água arrancou um dos pilares da ponte, e fez com que, então, essa ponte tivesse que ser interrompida, então, ali vai se ter que despender um volume considerável de recursos para fazer essa recuperação, a gente tem que fazer a recuperação do parque, de tantas outras ruas e pavimentos que foram arrancados, e sem falar o número de escolas, enfim, que a gente teve transtorno com equipamento, postos de saúde que tiveram água em suas dependências, né? Então, essa terceira fase, ela já está em levantamento, aquilo que é mais emergencial, nós já estamos tratando. E prefeito, eu queria saber um pouquinho de como que vai ser essa terceira etapa, mais a fundo, como que essas pessoas que perderam tudo vão ser atendidas? Bom, a gente já está fazendo um cadastramento dessas pessoas que perderam casas, enfim, que tem casas que não vão poder mais recuperar. O município tinha um pedido de um projeto habitacional, que era um Minha Casa Minha Vida, eram 70 casas. A gente disponibilizou um imóvel para esse programa e está aguardando a seleção. É claro que a gente vai fazer novas buscas para que possa viabilizar a utilização dessa área que o município dispõe para a realização de um projeto habitacional em um local seguro para abranger essas pessoas, né, para receber essas pessoas, para que elas possam, então, recomeçar a vida num local longe da água, sem problema de deslizamento, assim, com toda a segurança que se precisa ter para recomeçar a vida. A previsão da Defesa Civil é que nas últimas 24 horas teríamos mais chuva e o volume do Guaíba também aumentaria, né? E com isso também poderiam causar questões de desabamento. Igrejinha, então, não está passando por esse momento. Não, na verdade, assim, ficamos a 80 quilômetros de Porto Alegre, tá? Então, o represamento do Guaíba não chega, pelo menos no atual estágio, à Igrejinha, tá? O que temos, sim, é uma série de inícios de deslizamento. A Igrejinha fica na encosta inferior da serra, então nós temos alguns loteamentos ocupacionais que estão em áreas de encosta e que sofrem deslizamentos. Então, a gente também tem essa necessidade de atender algumas pessoas, né? A gente tem 3 ou 4 pontos que há indícios que a gente teve que evacuar famílias para que, se confirmado o deslizamento, não tenhamos a perda de vidas, né? Apenas danos materiais. Prefeito, a gente está também com doações aqui no Rio de Janeiro, através de forma física, através da Paróquia São José da Lagoa, em que as pessoas podem entregar donativos, alimentos, roupas, materiais de limpeza, higiene pessoal, e também temos um Pix disponibilizado, em que as pessoas podem entrar pela plataforma institutoredentor.com/SOS. Todo o valor ali arrecadado vai para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu agradeço imensamente esse momento. Como gaúcha, também tenho solidariedade com o meu estado, e eu espero que tudo isso passe e que realmente o Rio Grande do Sul volte a receber seus visitantes. Não, a gente agradece o contato, né, e todas as formas de ajuda, elas são necessárias nesse momento. Como eu disse, nós estamos num grande processo de ajuda humanitária, e é uma característica por ser muito grande esse processo, né, a cidade foi impactada significativamente na sua economia, quer dizer, a nossa vocação aqui é industrial, nós somos uma cidade eminentemente industrial, e uma boa parte das empresas aqui foram impactadas, né, tiveram que interromper seu processo produtivo, uma ou outra já conseguiu voltar, mas a grande maioria não conseguiu voltar,
porque a sua cadeia produtiva também foi impactada significativamente, quer dizer, não adianta voltar a produzir e não tem insumo para produzir. E da mesma forma, o comércio, que depende de toda essa atividade econômica também, a gente tem inúmeros pequenos comércios que perderam estoque, perderam tudo, tem que começar tudo do zero, e também não estão conseguindo fazer compras, porque uma boa parte dos seus fornecedores também está impactado. Então, toda uma sequência que depende, e aí, o grande problema nesse momento também é a questão da perda dos empregos, né? Como esses empresários vão manter essas pessoas que, mais do que nunca, precisam de renda para poder se sustentar e poder reiniciar a vida. Então, é todo um dilema que se vive nesse momento e é o impacto que a gente vai seguir por bastante tempo. Por isso que a gente precisa que a ajuda humanitária continue, não somente agora, nos primeiros dias pós o evento, mas se perdure por algum tempo ainda, né? Muito obrigada, prefeito. Espero realmente que tudo passe o mais rápido possível. Tá bom? Obrigadão, grande Muito abraço. Tá? obrigada.